Nós, quando observamos uma árvore, aplaudimos as flores, os galhos, as folhas. Mas qual é a parte mais importante de uma árvore? Na verdade, são as raízes. Só que nós não as detectamos, as desprezamos. Mas nunca se esqueça, a parte mais suja, os dias mais tristes, as vaias, as crises, os momentos em que nós achamos que não dá para continuar, representam os melhores momentos, os melhores dias da nossa história. Conhecido por milhares de pessoas através dos seus livros que foram publicados em mais de 70 países, Augusto Puri é considerado o psiquiatra mais lido da atualidade em todo o planeta. Nesse documentário, ele vai contar aquilo que nunca ninguém teve acesso, que vai te ajudar a construir o melhor ano da sua história. Mamãe, papai eram duas pessoas extremamente simples academicamente. Não tiveram oportunidade, quando nos geraram, de fazer faculdades. Mamãe trabalhava no campo, depois começou a trabalhar escolhendo grãos de café. Papai trabalhava no campo, depois passou a trabalhar no comércio. Veja bem, duas pessoas que se amaram e resolveram morar numa pequena casa, e ali tiveram 6 filhos. Pense nisso. Papai, mamãe e 6 filhos, 8 pessoas, morando num quarto de 12 metros quadrados. Foi nesse ambiente que aprendi as primeiras lições de vida. A melhor casa é aquela que nós temos. O melhor espaço é aquela que nós nos reinventamos para transformá-los, não para nos asfixiar, mas para libertar o nosso imaginário. E ali naquela família, muitas coisas aconteceram e que moldaram o processo de formação da minha personalidade. Vejam bem, minha mãe, que eu considero uma das mulheres mais pacíficas, mais generosas do mundo. E uma pessoa pacífica e generosa também pode cometer erro grave na formação da personalidade dos seus filhos. Ela chegou até mim e me disse, 5 anos de idade, meu filho, o teu canário morreu. Ninguém havia morrido perto de mim até então. Eu não sabia o significado da morte, a interrupção da vida. Naquela simples frase causou um impacto emocional enorme. Muitos anos mais tarde, depois de ter me tornado psiquiatra e um pesquisador, talvez uma das últimas fronteiras da ciência, o mundo onde nascem os pensamentos, onde se constrói o eu como gestor da mente humana, os papéis conscientes e inconscientes da memória, eu descobri um fenômeno que Freud, Piaget, Vygotsky, Schopenhauer, Sartre não tiveram oportunidade de descobrir e estudar, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Todos nós, todo ser humano, tem o fenômeno RAM no seu metabolismo cerebral. Ele arquiva cada pensamento lúcido e cada emoção estúpida, cada pensamento perturbador e cada ideia que promove a criatividade. Agora veja bem, se você quer viver dias felizes, você tem de cuidar dos seus pensamentos e da qualidade das suas emoções. Caso contrário, o biógrafo, o fenômeno RAM, vai transformar o cérebro humano numa lata de lixo e ninguém se preocupa com isso. Por isso que há tantas pessoas adoecendo. E é por isso que naquela época eu adoeci. Eu não sabia que eu tinha um biógrafo no meu cérebro que estava arquivando uma série de janelas traumáticas. Quando a mamãe falou, meu filho,
o teu canário morreu, o fenômeno RAM registrou uma janela traumática ou killer. E aí ela reforçou, o canário morreu por sua culpa. O sentimento de culpa, ele é importante para prevenir a psicopatia. Os psicopatas machucam e ferem, não sentem as dores dos outros. É importante também para prevenir a sociopatia. São aquelas pessoas que transgridem as regras sociais, por exemplo, pegam o carro e dirigem a altíssima velocidade, colocando em risco a sua vida e a vida dos outros. Mas quando o sentimento de culpa ele é intenso, volumoso, ele gera depressão, autopunição, asfixia, portanto, a leveza, a suavidade e a criatividade. Naquela época, o meu sentimento de culpa não foi brando, foi intenso. E a mamãe reforçou essa janela killer ou traumática, completando: o canário morreu, morreu por sua culpa e morreu porque você não tratou dele. Aí eu experimentei pela primeira vez algo que mais pra frente, como pesquisador, décadas depois, eu descobri: janelas poderosas, que são verdadeiros cárceres mentais. No cérebro humano existem mais cárceres do que nas cidades mais violentas do mundo. E alguns cárceres são presídios de segurança máxima. Eu experimentei uma janela killer ou traumática duplo P. Poder de ser inesquecível e poder de ser lida e relida. Assim, retroalimentada, formando um núcleo traumático. A consequência é que, sem contar para os meus pais, para os meus irmãos, eu chorava no meu quarto sozinho, reproduzindo a dor daquele canário e me culpando porque não tratei dele, não cumpri minimamente as minhas responsabilidades. A partir daí me tornei uma pessoa hipersensível. Vocês têm de saber, as pessoas hipersensíveis são ótimas para a sociedade, mas são carrascos de si mesmo. Quando alguém ofende, não apenas estraga o dia, como as pessoas sensíveis, estraga a semana, estraga o ano. Uma pessoa sensível, quando alguém sofre, ela se preocupa, isso é saudável, mas uma pessoa hipersensível vive a dor dos outros. Uma pessoa sensível se preocupa com o futuro, mas uma pessoa hipersensível vive o futuro e é assombrado por ele. Portanto, já no começo da minha história de formação da personalidade, alguns segredos teceram os pilares centrais do que eu seria. Me tornei uma pessoa hipersensível. E os problemas não pararam por aí. Eu tinha e tenho uma irmã que eu era apaixonada. Ela tinha menos de 1 ano de idade. Eu era 5 a 6 anos mais velho que ela, a Cláudia. E ela perdia o fôlego. Ela começava a chorar e ficava roxinha. E eu tinha medo que a minha irmã morresse, porque vivia o drama daquele canário que morreu de fome. Aí eu saía correndo pelas ruas, gritando: a minha irmã vai morrer! A minha irmã vai morrer! Imagina um garoto com 6 ou 7 anos, desesperados, tentando salvar alguém da sua própria família. Mais uma vez, este fenômeno inconsciente, o fenômeno RAM, o biógrafo do cérebro, registro automático da memória, arquivou outras janelas traumáticas duplo P. Assim, a minha infância, que deveria ser um oásis, que deveria me levar a correr atrás das borboletas, já me fazia ser uma pessoa muito preocupada com as dores, com as perdas e com as frustrações.